Se você sofre com inconstância em vendas e sente que não tem previsibilidade de receita, é porque ou você não se planejou para isso, ou você criou um planejamento que era pouco realista. Meu nome é Luiz Benfica, eu sou Head of Sales aqui na Reeve e hoje eu vou te contar como você pode montar um planejamento em vendas que vai garantir a tão sonhada previsibilidade de receita. Solta a vinheta aí, Rick! Antes da gente começar, aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Cada vez que a gente lançar um conteúdo, você vai ser avisado sobre ele. Logo quando eu comecei aqui na Reeve como SDR, mais precisamente no meu 4º mês, eu vi que eu tinha tido bons meses, mas meu resultado oscilava bastante. Isso me gerava muito estresse. Até que um certo dia eu cheguei, sentei, olhei meus números, montei um planejamento para mim mesmo. Conclusão: metas batidas e minha primeira promoção veio logo em seguida. Assim como eu, boa parte das empresas que eu já conversei correm o risco de vender bem. É isso mesmo que você ouviu, correm o risco de vender bem. Vou te explicar isso melhor ao longo do vídeo, mas o ponto é que poucas são as empresas que se planejam e conseguem isolar variáveis para que cheguem no final de um mês e saibam justificar muito bem o porquê que elas conseguiram gerar esse resultado positivo. Para você fazer isso, você vai precisar montar um planejamento que consiste em basicamente 3 passos. O primeiro, você vai precisar analisar os números do seu time. O segundo, você vai precisar, entendendo esses números, fazer o cálculo de quanto você precisa para alcançar a sua meta. E terceiro, você vai precisar revisar esse planejamento para garantir que ele vai estar dentro da sua realidade. Então vamos lá. Para você entender melhor os seus números e evitar aqueles semestres montanha-russa com meses ótimos e meses péssimos, a tranquilidade ela vai vir baseada em volume e conversão, ticket médio e a sua meta. São os 3 fatores que você precisa analisar em uma versão simplificada de planejamento em venda. Quando a gente trata de volume e conversão, a primeira coisa que você precisa saber é quantos leads que eu preciso colocar no topo do meu funil para que um vendedor meu gere uma venda, uma única venda. Para que você precisa saber disso? Porque é a partir desta análise que você vai saber o mínimo que você precisa entregar de leads para o seu vendedor para que ele gere o mínimo de receita possível, uma venda. Ah, e se você não souber quanto que é essa conversão, como que funciona isso, você pode tanto pegar um bench com o seu mercado. Eu vou deixar um link aqui de um bench nosso de métricas de conversão, mas você também, se já tiver um processo mais metrificado, pode dar uma olhada no seu CRM. E mais do que isso, se você tiver mais informações, você pode colocar nessa análise também, como sazonalidade, origem do lead, ramp-up do vendedor, você consegue adaptar. Como exemplo, eu vou deixar as coisas mais simples aqui, beleza? O segundo ponto diz respeito ao ticket médio. Para chegar no seu ticket médio, você vai precisar analisar o histórico das suas vendas e aí você pode pegar o volume total de vendas em receita e dividir pela quantidade de vendas para chegar no ticket médio. Ou se você quiser, você pode até isolar alguns outliers, então tirar aquela venda que teve um valor muito alto ou muito baixo e analisar somente aquelas que estão, digamos assim, próximos da mediana sua. Com base nisso, você vai chegar num valor de ticket médio. E aí vai restar só o terceiro ponto, as metas. E essa é a parte que todo mundo é craque. Você entende muito melhor do que eu como estabelecer as metas do seu próprio negócio. Varia de acordo com seus objetivos, suas perspectivas de mercado, e isso você faz muito bem. Tenha em mente quanto você quer trazer de receita por mês. Com esses pontos em mãos, você vai ser capaz de montar o seu planejamento. E para isso, você vai precisar cruzar essas informações que você acabou de coletar. Para te ajudar, eu criei um exemplo fictício, no qual a empresa X ela precisa vender 100 mil por mês. Ela tem uma equipe de vendas de um vendedor apenas e uma conversão do topo para o fundo de funil de 2%. O ticket médio da empresa X ele fica na casa de 10 mil reais por mês. Logo,
Se a gente fizer as contas, você vai ver que para cada novo contrato vendido por esse vendedor, com a taxa de conversão de 2% dele, ele vai precisar de 50 novos leads. Se eu quero que ele alcance 100 mil de receita em um mês, ele vai precisar vender 10 contratos, certo? Esses 10 contratos, com a taxa de conversão de 2%, vão precisar de 500 novos leads por mês. Então, entregando 500 novos leads, o meu vendedor vai gerar 10 contratos. 10 contratos, com base no meu ticket médio, vão gerar no mínimo 100 mil de receita. A gente chegou ao nosso piso, certo? Planejamento feito, vídeo finalizado? Errado. Agora chegou a parte importantíssima, a revisão desse planejamento, para a gente garantir que ele vai estar alinhado com a realidade. É nesse momento que muitos gestores falham. Eles acabam não revisando o planejamento e isso distancia esse planejamento da realidade. Para você garantir que vai estar dentro da realidade do seu planejamento, você precisa se perguntar: poxa, será que eu consigo gerar esse volume por mês para o meu vendedor? 500 novos leads, no nosso exemplo, dariam 6 mil novos leads por ano. Um volume bem alto, né? Além disso, você pode se perguntar: de onde que eu vou conseguir gerar esses 500 leads? Quais seriam as fontes? Será que isso impacta na minha conversão? Além, você precisa entender se o seu mercado permite que você gere 500 novos leads. Se você prospectar grandes empresas, é possível que você não tenha 6 mil leads para prospectar todos os anos. Fique atento a isso. E por último, você pode se perguntar: será que o meu vendedor consegue trabalhar com o volume que o meu planejamento diz respeito? Pegando o nosso exemplo, 500 novos leads por mês, pensando em 20 dias úteis, dariam 25 novos leads por dia para o meu vendedor. Um valor bem alto, né? E é aqui que você vai conseguir entender um pouco mais sobre o piso de performance real. Por quê? Você precisa se perguntar quanto que é o volume que o meu vendedor consegue trabalhar por dia. Vamos supor que no nosso exemplo, esse volume seja de apenas 10 leads. Não de 25, mas 10. Conclusão: com base na nossa conversão, no nosso ticket médio, 10 novos leads por dia dariam em torno de 200 leads por mês, 20 dias úteis. 200 leads por mês, com uma conversão de 2%, dariam 4 novos contratos. Com base no nosso ticket médio, que a gente tinha falado de 10 mil reais, daria 40 mil reais de receita. Ou seja, se meu vendedor trabalhar do jeito que ele vem trabalhando nos últimos meses, ele vai conseguir gerar 40 mil. Algo bem abaixo da nossa meta, que no exemplo era de 100 mil reais. E ninguém quer parar por aí, é claro. Mas é melhor que você saiba de antemão que o seu vendedor vai ser capaz de gerar 40 mil em receita, do que você ficar se iludindo, querendo gerar leads loucamente para que ele gere 100 mil. Porque ele pode até conseguir trabalhar com um volume maior, mas a tendência é que a conversão dele caia ao longo desse caminho. Mas sabendo que ele vai ter 40% da meta garantida, você pode trabalhar com outras hipóteses e criar um plano de ação para que esse seu planejamento ele alcance a meta que você esperava lá no início. E dentre as inúmeras possibilidades que existem para que você alcance a meta, você pode pensar em aumentar o seu time, então contratar mais 2 vendedores, pois quando eles estiverem rampados, cada um gerando 40 mil, você consegue 120 mil e aí até ultrapassa a sua meta, mas isso vai aumentar os custos. Você pode pensar em aumentar o seu ticket médio, gerando mais valor para os seus clientes, mas você precisa avaliar se o seu mercado permite isso, se a sua entrega permite isso. Assim como você pode pensar em aumentar a sua taxa de conversão, então investir em treinamentos para o seu vendedor ou para o seu time de vendas, trabalhando com técnica, com discurso, mas entendendo que isso vai ter um impacto não a curtíssimo prazo, mas a médio prazo. E você pode pensar em qualquer outra possibilidade, trazer leads mais qualificados. Cabe a você entender como que você pode montar esse plano de ação. Entenda quanto que cada ação sua vai gerar em números
e traduza isso para dentro do seu planejamento. Ao final, você vai ter um piso, que no nosso exemplo era de 40 mil. Você vai ter um plano de ação para que você saia desses 40 mil e alcance os 100 mil. Você não vai trabalhar com volume altíssimo, desnecessário, acreditar no início do mês que você vai bater meta e se iludir no final. É melhor que você saiba exatamente quanto você vai gerar de receita, pois você vai poder tomar as atitudes corretas para garantir que você vai aumentar esse valor e não ser surpreendido com um mês muito bom, no qual você não vai saber justificar se foi o volume, se foi a qualidade, se foi a conversão do seu próprio time de vendas. Não corra o risco de vender bem. Trabalhe com estatística, com probabilidade, com números. Sales is a number game. É isso então, pessoal. Espero ter ajudado vocês a montar um planejamento de vendas mais próximo da realidade. E se você ficou com alguma dúvida, quer deixar algum feedback, vai nos comentários, fala com o nosso time, que a gente vai ter todo o prazer de responder e poder te ajudar também. Além disso, ativa o sininho, se inscreve no canal, você não vai perder nenhum conteúdo como esse. Beleza? Valeu, até a próxima!